Olá, queridos, a minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para lançar mais um vídeo para o nosso canal. Depois de alguns dias sem nós lançarmos um vídeo novo, na verdade, devido a muitas atividades, algumas coisas a serem resolvidas, colocadas em posição, nós estamos aqui para lançar o vídeo. Nós estamos falando dentro desse assunto da escatologia, nós estamos tratando dentro do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos entrar no capítulo de número 8 e eu gostaria muito que você aí já pegasse o seu papel, a sua caneta. Você que está nos assistindo pela primeira vez, por gentileza, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e, por favor, compartilhe o nosso projeto, o nosso canal, para que possamos aí ter uma boa colocação dentro da plataforma do YouTube, tá bom? Muito obrigado a você que já nos acompanha, que acompanha o nosso projeto escatológico, o canal Reflexão Fábio Araújo. Então, como eu estava dizendo para vocês, devido às nossas grandes atividades e muitas atividades, a gente muitas vezes não consegue cumprir o que a gente promete devido aos dias certos de lançar os vídeos. Nós deveríamos ter lançado um vídeo na sexta-feira passada, não foi possível. Ontem não foi possível. Hoje estamos aqui lançando esse vídeo nessa terça-feira maravilhosa, dia 10 de novembro de 2020. Hoje nós estamos entrando em Apocalipse capítulo 8 e eu já quero que você venha nos acompanhando com essa leitura maravilhosa. Apocalipse capítulo de número 8, verso de número 1 diz o seguinte: havendo aberto o sétimo selo, fez o silêncio no céu por quase meia hora. Vi então os 7 anjos que estavam diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, tendo na mão um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário e encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Versículo de número 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocá-las. Verso de número 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e da erva verde. 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, algo como grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Verso 9. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Verso de número 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha sobre a terça parte dos rios, as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em abismo. Muitos homens morreram por causa das águas que tornaram amargas. Agora nós vamos aqui, irmãos, para o verso de número 12. Preste atenção. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, bem como a terça parte da noite. Olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Queridos e amados irmãos, eu fiz questão de ler para vocês o capítulo 8 por inteiro, para nós começarmos a entender algumas coisas aqui. A gente percebe que os primeiros selos são abertos para uma aparente vitória do anticristo. O capítulo de número 6 inicia a abertura dos selos e a gente percebe que os selos são abertos segundo o juízo do anticristo. Então ali trata-se muito mais do juízo do anticristo e nós precisamos ter essa compreensão. Agora, na abertura deste selo do capítulo de número 8, que é
o sétimo selo já vai tratar agora do julgamento do próprio Deus. Observe bem, é a primeira coisa que nós aprendemos aqui, é que a partir do capítulo 6, nas aberturas dos 6 primeiros selos, vai falar do julgamento do anticristo, né? Do trabalho do anticristo segundo a sua eficácia, segundo o seu trabalho. Mas a partir do capítulo de número 8, na abertura do sétimo selo, nós já vamos ver agora o julgamento do próprio Deus. E algo interessante vai acontecer aqui. Algo interessante. É claro que a abertura dos primeiros selos vem aí tudo feito pelo anticristo, tá certo? Toda a justiça segundo o anticristo, porém, nós sabemos que com a permissão do próprio Deus. Que isso fique bem claro. O que eu acho interessante na abertura do sétimo selo é que o sétimo selo, ele não fala propriamente de um julgamento. O sétimo selo vai dar a abertura das 7 trombetas. Os sétimos selos vai dar início, então, a abertura do sétimo selo vai dar início às 7 trombetas que serão tocadas. Isso é muito interessante a gente entender. Então, só para nós recapitularmos, tá certo? Os 6 primeiros selos fala da operação do anticristo, é claro e evidente, com a vontade permissiva de Deus. Ok? Mas agora no capítulo de número 8, na abertura do sétimo selo, vai dar início ao toque das 7 trombetas. A gente vê aqui claramente o número 7 aparecendo 2 vezes. Olha a importância do número 7 aqui em Apocalipse capítulo 8, tá certo? A abertura do sétimo selo no capítulo 8 e a inauguração das 7 trombetas ou do toque das 7 trombetas em Apocalipse capítulo de número 8. Então, a abertura do sétimo selo vai falar propriamente da inauguração das 7 trombetas do Apocalipse, iniciando no capítulo de número 8. Uma outra coisa importante é a gente entender que houve silêncio por quase meia hora. O que significa esse silêncio? Olha, gente, isso acontece muito em países que ainda existe a questão do reinado de monarquia. Para uma mudança de um feito, para uma mudança de algum acontecimento, eles fazem o silêncio de meia hora. Você pode pesquisar isso aí claramente na internet. Isso acontece muito na Inglaterra, em alguns países da Europa. Para a mudança de algum tipo de trabalho, eles fazem uma cerimônia em silêncio de meia hora. E a gente vai perceber que aqui também no Apocalipse há também uma mudança de acontecimento. Agora acaba a operação do anticristo e inicia a operação de Deus, o castigo divino sobre aqueles que habitam na face da terra. E sem nós esquecermos que aqui fala claramente do julgamento e de coisas que irão acontecer sobre aqueles que ainda estão, sabe, na face da terra, vivendo esse período da grande tribulação. Isso é muito importante nós entendermos aqui através desse vídeo. Então, esse intervalo de meia hora está indicando a mudança de acontecimentos. Aquilo que estava acontecendo pelo trabalhar do anticristo se encerra e agora se inicia uma justiça executada pelo próprio Deus e pela sua própria mão. E então, os 7 anjos que estavam diante de Deus, lhe foram dadas 7 trombetas. Mais uma vez, não é? 7 selos, 7 anjos e 7 trombetas. Eu tinha esquecido aqui dos 7 anjos. E o número 7 fala da plenitude, fala da perfeição, fala de uma obra completa do próprio Deus. Nós já estudamos muito sobre isso aqui nesse canal. O verso de número 3 vai dizer o seguinte: veio outro anjo, colocou-se junto do altar, tendo na mão um incenso, ou um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. A gente percebe que o início das 7 trombetas vai dar-se por causa das orações dos santos que aparecem aqui no incensário.
Alguns supõem que esse anjo aqui é a tipificação do próprio Cristo, mas eu não posso trazer nenhuma afirmação aqui com relação a isso. Mas uma coisa é certa, o início do toque das 7 trombetas, indicando um juízo de Deus sobre os que habitam a terra e sobre a terra, dá-se por conta das orações dos santos, porque os incensários, a fumaça indica a oração dos santos. E quando a gente olha para o verso de número 4, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incensário com a oração dos santos. Então, o que é que nós entendemos com isso? É a oração dos santos que vai dar início ao toque das 7 trombetas. E o toque das 7 trombetas é o juízo de Deus sobre a face da terra. É um juízo de Deus sobre não somente os que habitam na terra, mas também sobre tudo que está na terra. Verso de número 5, depois o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve vozes, trovões e relâmpagos. Houve vozes, trovões e relâmpagos. Então aqui dá início a um grande castigo de Deus que ocorrerá em toda a face da terra. Vamos agora para o verso de número 7, que vai dizer o seguinte, olha só. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. A gente precisa entender que dentro do julgamento do Apocalipse, nós vamos encontrar muitas semelhanças também no juízo de Deus estabelecido na terra do Egito. É isso mesmo. A gente vai perceber as semelhanças. Quando você olha para o verso de número 7, a gente vai ver aqui fogo, saraiva misturado com sangue e foram lançados na terra. Saraiva e fogo misturado com sangue não poderiam ser lançados na terra e queimar a terça parte das árvores e toda a erva verde. Se foi isso que João viu ao acontecer, quem somos nós para determinar ou dizer que isso de fato não aconteceu? Então a gente vai ver uma referência lá em Êxodo capítulo 9, verso de número 22, que algo semelhante acontece nas pragas do Egito. Algo semelhante acontece. É porque tem muitas pessoas que têm dúvidas, não é? Fogo, saraiva misturado. Você vai ver algo semelhante acontecendo lá no Êxodo capítulo de número 9, verso de número 22 a 28. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo de número 8, o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar algo como grande monte ardendo em fogo. Algo como grande monte ardendo em fogo. Nós vamos ver essa referência no Êxodo capítulo 9, verso 14 a 21, Salmo 78, verso 44. E nós precisamos sempre lembrar que a antiga aliança é sombra da nova aliança. Olhando para os castigos do Apocalipse, nós precisamos olhar também para os castigos lançados na terra do Egito. Os castigos lançados na terra do Egito têm tudo a ver com os castigos lançados, ou as pragas lançadas também aqui no final de todas as coisas. Até porque o Apocalipse, ele está escondido lá na antiga aliança em muitos acontecimentos, e você vai perceber isso em muitos vídeos que nós aí já disponibilizamos para você. Verso de número 9, morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a força das naus. Então a gente vai perceber que algo semelhante aconteceu no Egito, não é? Nas pragas lançadas no Egito, quantos animais que estavam ali nos mares, nas águas, perderam a sua vida por causa das pragas que foram lançadas ali. Algo muito semelhante ocorrerá no final de todas as coisas. E é muito importante a gente lembrar que essas pragas aqui já são pragas que vão indicar o julgamento final. São pragas que vão indicando o julgamento final.
O toque das trombetas vai trazendo o entendimento de que a última trombeta está prestes a ser tocada. Essa última trombeta que é anunciada o arrebatamento da igreja, que é anunciada o fim de todas as coisas. Então, ao ressoar da última trombeta, é que o Senhor vai descer com toda a sua igreja, com os arrebatados e com aqueles que sobreviverão a esta grande tribulação, se reunirão com ele aqui na face da terra. Se você tem alguma dúvida com relação a todos os assuntos que temos tratado aqui, você pode deixar o seu comentário aí embaixo, você pode acrescentar alguma coisa também, vale muito a pena isso. Só não deixe de fazer o seu comentário se você está entendendo, se você não está entendendo também. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, sobre a terça parte dos rios, fontes e águas. Olha, um meteoro não poderia cair do céu e envenenar as águas de consumo da raça humana. É muito provável que esse capítulo de número 8 e verso 10 esteja se referindo a um grande meteoro que possa ser lançado nas águas. A gente vai ver isso acontecendo lá no Êxodo capítulo de número 15, no verso de número 23. Se não acontecerá, então por que Cristo mostrou a João? Se isso não vai acontecer, Cristo não iria mostrar a João. A gente sabe que a Terra está chegando a um grande colapso, né? E cair um meteoro não é muito difícil de acreditar, diante de tantas coisas que estão acontecendo e que irão acontecer. Então esse grande meteoro, ele vai ser lançado aonde? Na terra, tá certo? O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Então essa grande estrela pode ser um grande meteoro que será lançado no mar. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas ficaram amargas com o impacto desse meteoro. Então essas águas serão contaminadas. Gente, eu vou falar uma coisa importante para vocês. Ontem, na segunda-feira, eu ouvi uma matéria de o ministro da Economia falando uma coisa interessante sobre as águas. Ele disse: nós sabemos que as nossas águas, nós sabemos que nos próximos anos nós teremos muitos problemas com água potável. Eu não sei porque ele disse isso, mas você pensa que esse pessoal que trabalha no governo não tem detalhes de informações com relação a grandes problemas que essa humanidade está passando, principalmente com relação a meteoros, essas grandes estrelas que poderão cair? Mas a Bíblia já está anunciando, a palavra de Deus já está anunciando. Então você percebe que esses acontecimentos já são anunciados no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. Havendo aberto o sexto selo, eu pulei aqui. Então o verso de número 11 vai dizer, o verso 12 vai dizer o seguinte para nós. Verso de número 12: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, a terça parte do dia não brilhasse, bem como a terça parte da noite. Olha que coisa tremenda, vai dizer o versículo de número 12. Os planetas não poderiam escurecer, conforme está mencionado aqui. Foi o que aconteceu no Egito, em Êxodo capítulo de número 10. Êxodo capítulo número 10, você vai ver essa referência, verso 21 ao 23. Não poderia acontecer novamente? Claro que vai acontecer. Portanto, vemos que os 4 primeiros juízos das trombetas, notas no capítulo de número 8, verso 7, 8, verso 8, 8, verso 10, 8, verso 12, tem a ver com as pragas literais que foram liberadas lá no Egito. Todas as pragas que foram liberadas no Egito estão mencionadas aqui no capítulo 8, ou seja, vão se repetir agora de uma maneira mais agressiva, porque não será somente no Egito, vai ser sobre toda a terra. E eu tenho falado veementemente
que tudo que acontece na antiga aliança é sombra da nova aliança. E para encerrar o versículo de número 13, olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, ai dos que habitam na terra. Olha o que eu acabei de dizer. As pragas do Egito, já está dizendo, foi só no Egito. Mas essas pragas, revelando o juízo de Deus, será sobre toda a terra. Todos que estarão habitando na face da terra contemplarão, presenciarão e verão. Então o anjo está gritando, porque o anjo está vendo um grande desastre. O anjo está vendo uma grande catástrofe acontecendo na face da terra. Imagine você que ainda está dormindo, você que ainda está desacordado, pensando que a vida está uma moleza. Olhe para as escrituras sagradas, veja as profecias se cumprindo. Eu me sinto caminhando por cima das profecias bíblicas. O apóstolo São João disse lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, que já é chegada a última hora. Já é chegada a última hora. Bom, se há quase 2000 anos atrás ele disse que já é chegada a última hora, imagine agora no nosso tempo. É chegado os últimos segundos da igreja na face da terra. E eu quero aqui encerrar esse vídeo. Os anjos podem voar pelos céus, ainda que não tenham asas, porque o céu é um ambiente de adoração, é um ambiente de glorificação, não é um ambiente como o nosso aqui limitado. Então, mesmo que não tenha asas, um ambiente é propício para isso. Isso a gente vai ver aí, essas referências no versículo 13, verso 14, capítulo 6, versículo 20. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo para vocês, está sendo abençoado por esse canal? Está sendo abençoado através das nossas mensagens? Tem alguma dúvida? Deixa teu comentário aí embaixo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. No nosso próximo vídeo, já vamos entrar no capítulo 9 de Apocalipse. Divulgue nosso canal e compartilhe. Deus abençoe a tua vida. E não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo e fica na santa paz.